Opa, beleza? Meus queridos e minhas queridas, navegando aqui pelo WhatsApp não, pelo Instagram, é, eu ia fazer, vou ser sincero com você, fazer uma postagem com relação a esse senhor que eu vou pôr aqui, pela uma forma que ele se comportou em algum momento, né, ano passado. Mas, olha como Deus é bom. E navegando aqui, né, eu vi que não é preciso eu fazer uma postagem, né, falando, né, a respeito do comportamento dele, né? Eu vou falar para vocês porque, não, vou mostrar para vocês porque. Olhem bem nesse post aqui, nesse vídeo, o que ele relata, tá? O que ele relata e isso, né, que ele relatou, me tirou, né, o desejo, a vontade ou a necessidade de fazer um post, um vídeo falando diretamente para ele. Preste atenção no que ele fala agora. Sentimento, certo? E ela começou a desviar-se do seu propósito. Por exemplo, nós não conseguimos mais hoje orar pela autoridade. Ou seja, eu só consigo orar pela autoridade que eu votei, Da minha ideologia. da minha ideologia. Sendo que a Bíblia diz que toda autoridade vem do Senhor e nos manda orar pelas autoridades para que nós tenhamos dias de paz. Exatamente. A Bíblia fala que temos que orar pelas autoridades, não fala que tem que orar para quem nós votamos, né? Eu sempre oro pelas autoridades e coloco cada um, federal, estadual e municipal, independente de quem eu votei. O presidente passado eu orava para que ele desse certo, o governador passado eu orava para que ele desse certo, prefeito eu orava para que desse certo, e hoje não é diferente. Orar pelas autoridades, porque é eles que têm a incumbência de fazer as coisas que vai trazer benefícios ou não para a gente. Então eu peço que Deus ilumine a cabeça deles, que ilumine a mente deles, que eles façam um bom governo e um governo voltado para aqueles que precisam de fato. Tá bom? Mas vamos continuar. Certo? Crente passou a defender arma. Crente passou a defender que bandido bom é bandido morto. Fazendo tudo ao contrário, né? Porque Cristo veio para a terra para trazer a vida, né? Para defender a vida. Aquele que está desviado, aquele que cometeu o crime, Deus veio para perdoar. Não cabe a gente condenar. Porque o rapaz, porque ele matou, roubou uma bala, pecado é pecado. Para Deus tudo é pecado. E se a gente mente, pecado também. Então, não cabe ao evangélico julgar, né? Comprar essa ideia que bandido bom é bandido morto. Não. Cabe ao evangélico orar para aquela pessoa, para que Deus o perdoe e para que ele mude de vida. Vamos lá. Crente passou a ser contra a Bolsa Família, que mata a fome do necessitado. Tá entendendo? Por quê? Por conta de uma ideologia. E aí eu vou te provar. Isso também, né? Cristo alimentou quantas mil pessoas? Quantos famintos? E aí, os evangélicos, né? Alguns que estão numa situação melhor, eles acham que deve discriminar aqueles em situação menor. Ah, não gosta de trabalhar preguiçoso. O Estado as colocou lá. Não ele, mas o pai, o avô, o bisavô, tataravô. É uma geração que vem vivendo um estado de calamidade, um estado de pobreza constante. E o Bolsa Família, os programas sociais do governo estadual, federal ou municipal é para resgatar as pessoas, dar condições melhores até para elas. E os evangélicos estão sendo contra isso. De onde eles compraram essa ideia? Que isso é coisa de agora. Lula enfrentou Collor. Lula enfrentou FHC 2 vezes. Só discordo nesse ponto que ele está falando. Ele está falando que esse movimento é de agora. Não é. O movimento dos evangélicos na fazendo diferença na eleição já vem um pouquinho mais atrás no primeiro governo, no primeiro ano que Lula foi eleito. E no segundo também. E no governo Dilma, isso aflorou muito mais. E agora, nesse mandato na eleição do Lula, também está aflorado. Né?
espero que seja o momento das igrejas, dos pastores fazer uma reflexão, né? E, né, ver o que que estou defendendo. Dilma foi presidente do Brasil 2 vezes. Em quais dessas eleições o crente que votou no PT, em Lula ou em Dilma, foi chamado de comunista? Foi expulso da igreja? Em que eleição que o pastor subiu no altar e disse: se for votar no Lula, pode sair daqui? Isso é coisa de agora. É agora! Isso é uma coisa grave, porque o pastor não é dono da igreja. Por mais que ele fez a fundação da igreja, por mais que ele consiga manter aquela igreja funcionando, ele não é o dono do templo. O dono da igreja é o Salvador, é Deus, Jeová, é Cristo, é Jesus Cristo. Esses são os donos da igreja. O papel do pastor não é esse. O papel do pastor, ele tem que reler novamente a Bíblia e ver qual é o papel dele, que a Bíblia fala. Se ele é um imitador de Cristo, ele tem que fazer aquilo que Cristo fez. Esse é o papel do pastor. Mas vamos lá. Esse fenômeno do ódio que dividiu famílias, casais, acabou com o Natal, separou irmãos, tirou gente da igreja. Isso é um fenômeno de agora. Sequestrou a bandeira nacional. E eu vou dizer por quê. Porque como a gente não podia levantar a bandeira do PL no altar, a gente levantava a bandeira do Brasil. Eu fiz esse... Eu estava agora com uns 10 pastores que votaram em Bolsonaro como eu, e aí eu questionei, falei, gente, cadê a bandeira do Brasil? Isso foi gritante. Eu fui na igreja, né, que meu filho me convidou para ir lá, né, e foi gritante, foi chocante para mim. Qual foi o choque? Porque eles levantavam a bandeira do Brasil, coisa que não acontecia antes, levantavam a bandeira do Brasil, né, associando a bandeira do Brasil à bandeira do PL, ao Bolsonaro. E isso foi porque, assim, a igreja não é lugar de política. A igreja não é lugar de política. Não é. Que estava sempre nos nossos altares e que nós levantávamos. Cadê? Esta é a prova de que o pavilhão nacional foi, em algum momento, sequestrado por um lado da política, né? Ou seja, patriota é só aqui. Quem vota lá não é patriota, lá é comunista. Deus está aqui e o diabo está lá. Você quer ver a arrogância do bolsonarismo? A que ponto criamos uma espécie de bezerro de ouro, certo? E esse bezerro de ouro que nós criamos foi uma espécie de adoração que nós começamos a fazer a um ser político. Que, aliás, Tchau, você sabe de que na igreja evangélica a gente tem um problema muito grande com a questão da idolatria, né? Isso é um preceito nosso, somos radicais nisso. Por exemplo, se eu quiser que a igreja bata palma para você, eu digo assim, essa é uma expressão, principalmente naquelas igrejas mais tradicionais. A gente fala assim, vamos aplaudir a Jesus pela vida do Tchau. A gente não diz vamos aplaudir o Tchau. Por quê? Porque a gente tem receio desse negócio de dividir a glória de Deus, certo? Bolsonaro era chamado de mito dentro da igreja, rapaz. Dentro do templo. E a gente ficava cego sobre isso. Então... Tá aí, né? Eu aqui quero reportar falando, né, que eu citei que ia fazer um vídeo para ele, mas acho que não precisa, né? Espero que outros pastores também, né? Eu fiz vídeo já criticando a postura deles lá atrás. Espero de fundo do coração que não precise, né? Eu não faço com raiva, não faço com ódio, porque eu acredito que o amor é soberano, acima de tudo. Em Mateus 22, 37, 38, 39, se não me engano, amai a Deus acima de todas as coisas e amai seu próximo com a si mesmo.
Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, eu parto desse princípio, né, na minha vida, que não devo, né, em momento algum, guardar ódio, rancor ou nem falar, né, com ódio, com rancor com meus irmãos semelhantes, né, porque a Bíblia nos ensina isso. Mas que foi triste ver esse capítulo da história da igreja evangélica envolvida na política dessa forma, foi triste, né? Eu espero aí que os pastores estejam abrindo seus olhos para aquilo que foi essa cegueira que foi colocada neles, e que a igreja, o papel dela não é na política, extremamente evangélico não é na política, extremamente evangélico não é na política, é salvando almas e pregando a palavra de Deus para aqueles que precisam. Meus amigos, um forte abraço para vocês aí, né? Que Deus proteja vocês, tá? Eu sou político, gosto de política, mas eu não tento, né, não misturo as coisas, né? E eu tento realmente separar, né, cada coisa, pôr em sua caixinha, seu lugar certo aí. Beleza? Fique com Deus, até a próxima. E foi um vídeo que eu vi hoje que realmente o melhor vídeo que eu vi hoje, né? É ver que os pastores estão realmente retomando a naturalidade do que a igreja, que é o papel da igreja e o papel deles perante seus fiéis, perante os seres humanos aqui na terra, tá bom? Valeu, um forte abraço e até a próxima. Até mais.